Eu sou Roberto Hayden, eu sou professor e coordenador do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da Universidade Federal de Pelotas, curso esse que é reconhecido pelo Ministério da Educação e tem no seu quadro diversos professores. Em 5 anos de funcionamento do nosso curso, nós já atingimos a mais de 200 estudantes. E dessa forma, o que eu falo nesse vídeo não é assim a minha opinião individual, mas sim o que pensa toda essa comunidade. Eu venho a público me manifestar contra o veto integral da Presidência da República ao projeto de lei número 370 de 2007 e que tem o número 4042/08 na Câmara dos Deputados. Esse projeto ele dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de conservador-restaurador de bens culturais móveis e integrados. Esse veto ele é injustificável por vários motivos. Primeiramente porque o veto ele ignora a luta que os profissionais da área travam no país pelo reconhecimento da profissão e para a qualificação da área. Essa luta já vem sendo travada há várias décadas e no caso específico do projeto em questão já tem 6 anos de trabalho aí. O veto ele desconsidera que centenas de pessoas participaram da elaboração do texto, dos seus encaminhamentos e das aprovações que esse texto teve nos diversos órgãos colegiados pela qual ele passou. A justificativa para o veto presidencial é de que o projeto de lei viola o disposto no artigo 5, inciso 8º da Constituição, que assegura o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, cabendo a imposição de restrições apenas quando houver risco de dano à sociedade, o que não ocorreria, no caso, do exercício das atividades de conservador-restaurador. Esse questionamento ele não procede, na minha opinião, e da nossa comunidade. Diversas profissões possuem regulamentação no país e, quanto a isso, caberia questionar, portanto, se esse mesmo argumento não deveria ter sido aplicado a essas profissões também. Mas não é esse o caso, porque cada profissão tem a sua importância social e todas elas devem ser respeitadas na sua especificidade. Também é importante dizer que hoje em dia a atuação do profissional conservador-restaurador atingiu um alto grau técnico e de especialização. Conservar e restaurar bens culturais não se trata mais de uma ação pautada pela estética ou pela sensibilidade. Recentemente, um dos casos famosos de restauro mal sucedido foi realizado por uma senhora chamada Cecília na Espanha no ano de 2012, no ano passado, e o resultado trágico do restauro realizado pela dona Cecília ficou mundialmente famoso. A obra de arte que ela trabalhou ficou destruída. Ela era uma pintura sacra de importância histórica e artística no país de origem da Cecília, e ela representava um rosto de Jesus Cristo que ficou completamente deformado. Essa senhora, por achar que tinha talento adequado para trabalhar com restauração, acabou destruindo a pintura. Ou seja, o veto para a profissão de conservador-restaurador, se ele for mantido, os riscos que hoje o patrimônio cultural do país, do Brasil, vive, eles irão se perpetuar e a nossa sociedade vai ser prejudicada pelos danos que a memória vai sofrer, pela memória do país vai sofrer com esses restauros realizados por pessoas sem uma formação adequada. Não são poucos os casos de restauração entre aspas, né, no Brasil, que provocaram a destruição de uma estatuária sacra, por exemplo, ou de sítios arqueológicos, ou de obras de arte, ou de diversos outros tipos de bens culturais. Para conservar e restaurar bens culturais é necessário conhecimento sobre aspectos químicos e físicos desses bens culturais, da relação que esse bem cultural tem com o meio ambiente onde ele se encontra, sobre os aspectos históricos e culturais desses objetos, além de muitos outros aspectos e de outras áreas de conhecimento que são necessárias para o suporte do trabalho do conservador-restaurador, né, para que ele possa desenvolver as suas atividades profissionais. Nós que trabalhamos com a área da conservação e do restauro, seguidamente temos notícias de pessoas sem formação adequada, sem conhecimentos específicos e que cometem atrocidades com o patrimônio cultural, que lavam, por exemplo, documentos históricos com sabonete hidratante para a pele ou que refazem uma pintura por completo para que ela fique mais bonita e assim acabam apagando qualquer traço de originalidade que essa obra tem. O conservador-restaurador de bens culturais ele não é um artista, ele não cria nada, ele não externaliza a sua sensibilidade. Hoje em dia nem mesmo os artistas contemporâneos trabalham mais pautados somente pela livra poética. Essa concepção ela morreu com o movimento romântico. É isso que os brasileiros irão legitimar com esse veto?
essa destruição sistemática do nosso patrimônio cultural, encontrado nas coleções públicas, privadas, nas instituições culturais, enfim, em muitos lugares, e que são realizadas muitas vezes por profissionais sem uma formação qualificada. O conceito de patrimônio cultural, atualmente, ele engloba não somente os valores históricos e artísticos dos objetos, mas ele também engloba diferentes outros tipos de valor e também considera outros aspectos dos objetos, como também a própria dimensão material e imaterial desse patrimônio. O patrimônio cultural é a dimensão material da nossa civilização, muitas vezes, e que permite contato com a memória da nossa própria sociedade. Portanto, se o Brasil agir de forma irresponsável com essa área profissional, ele não somente coloca em risco a memória do próprio país, como também vai na contramão da qualificação profissional e dessa área de conhecimento, conforme a gente pode observar em vários países, como por exemplo na Itália, no Chile, nos Estados Unidos, em Portugal, enfim, em muitos outros países que reconhecem e que valorizam os conservadores restauradores. Portanto, baseado nesses argumentos, eu venho dizer que é com enorme preocupação que eu vejo esse veto integral da Presidência da República ao projeto de lei número 370 de 2007 e solicito à nossa sociedade e principalmente aos nossos parlamentares que o veto possa ser revogado. Agradeço a atenção de todos.